2 Coríntios, capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus. Então, a primeira coisa, como eu falei, hoje é um pouquinho especial, é meu aniversário. Para mim, é um jubíleo também da igreja, hein? Porque eu não queria que as pessoas se desanimem. Isso é muito importante, não só para mim, mas para Deus, óbvio, hein? Mas para mim também. Por isso que Deus, acho que me deu na última hora, não estudei, não li isso antes, então Ele me deu isso realmente agora. Então, eu estou pedindo também que a gente se suporte entre a gente. Quando Ele fala assim, espero que vocês suportem um pouquinho mais da minha insensatez. Entendeu? Entendi. Porque às vezes Todos nós, né? Todos nós. A gente não é. Se a gente não tem Deus, a gente não tem nada. A gente não é sensato. Hein? Ele fala, eu estou me apresentando muitas vezes, é Paulo o apóstolo falando, né? Eu estou me apresentando muitas vezes como eu sou. E não como Deus queria que eu esteja. Né? Mas eu peço a paciência. Por favor, continuem a ser pacientes comigo. Pois o cuidado, aqui é o cuidado, talvez eu diria a dedicação. Pois a dedicação que tenho com vocês vem do próprio Deus. Isso tenho certeza. Porque eu não sou bom o suficiente, se não fosse por Deus. Eu certamente, como ser humano, não sou bom o suficiente para eu ter dedicação para alguém. Tem que ser Deus, porque a gente realmente quer só ver nosso umbigo. Em primeiro lugar, a primeira coisa é o nosso bem-estar, hein? E depois o outro. Mas eu realmente, como ele está falando aqui, por favor, continue a ser pacientes comigo, pois o cuidado que eu tenho, a dedicação que eu tenho com você vem do próprio Deus. Eu espero que vocês possam reconhecer essa dedicação. Eu os prometi como noiva pura a um único marido que é Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pelas astúcias da serpente. Isso é um temor que eu tenho mesmo. Eu não queria ter, mas eu tenho. A gente sempre fala, eu principalmente com Elias, a gente está muito junto, hein? Mas com minha irmã também, é com vocês também. Mas eu falo muito para Elias, às vezes, a gente queria que as coisas crescessem rápido, hein? Ficassem grandes, mas para isso a gente deveria entrar em áreas que não são puras, que não são verdadeiras. Então, no entanto, eu prometi a Deus, e isso é verdade, quando eu oro pela igreja, quando eu falo pela igreja, pela gente, é pela obra. Quando eu oro pela obra, eu quero realmente, a primeira coisa que eu quero é uma coisa pura. Isso eu espero que vocês entenderam também. Porque é a pureza da igreja que eu quero. Eu não quero uma ilusão. Não quero jogar pólvora nos olhos, assim, coisa brilhante. Não, eu quero que seja realmente Deus que trabalhe em cada um. E não é assim, é assim. Não, a gente tem nossos problemas, está escrito na palavra. Então vou reler de novo aqui. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. É isso o meu temor. Não um temor, porque eu tenho a fé, mas lá eu falo, mas
às vezes vem essa coisa, será que eles vão se deixar enganar por outras coisas, onde tem promessas, onde tem coisas melhores, não é? Não, eu não. Então, no entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo como Eva, porque Eva se deixou corromper, não foi? Verdade. Foi enganada? Foi enganada. Não está escrito, foi lá. Não, foi enganada. Não é? A Eva. Pelas astúcias da serpente. Por quê? Porque são muito astuciosos. Tem muita imaginação, tem muita jogo de cintura, hein? Para enganar esses falsos apóstolos, falsos profetas. Eles têm essa coisa sutil, eles sabem enganar. Né? Como a Eva foi enganada pelas astúcias da serpente. Vocês, agora não estou falando que vocês realmente aceitem, mas aqui ele estava falando para uma igreja já próspera, grande, que era a igreja de Coríntio. Vocês aceitam de boa vontade, então tomem cuidado, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Então eu espero que não seja. Cuidado em não aceitar o que verifique, não o que eu falei, mas aqui nas Escrituras. Será que está nas Escrituras que as pessoas estão falando agora? Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam. Ou boas novas, que é o Evangelho, né? Boas novas é o Evangelho. Um Evangelho diferente daquele em que vocês creram. Nunca, eu peço a Deus, a vocês, que nunca vocês esqueçam das as premissas, do que vocês aprenderam. É o que ele está falando. Porque as astúcias são tão grandes, hein? A gente escuta as pessoas falando, é mesmo. Mas é mesmo. Você viu? Não esqueçamos o que está escrito aqui, pelo amor de Deus, hein? Amém. Sempre voltam para o primeiro amor quando precisar. No que eu criei, quando eu criei a primeira vez, era o quê? Era no que essa pessoa está falando hoje? Ou era no que está escrito aqui? Entendeu? Então, é isso, veja como é. Porque eu recebi... essa Bíblia ela está quase imaculada, porque ela é nova, hein? Eu não tinha nada escrito aqui. Deus me mostrou, você vai pegar lá em 2 Coríntios. Prometo, que eu não posso jurar, mas prometo que é. Então, deve ser muito profundo. Porque realmente, eu fiquei a semana fazendo outra coisa para hoje. Contudo, não me considerem nada inferior aos tais superapóstolos. Eu não estou falando isso porque eu estou achando, não, porque eu sou menor, e os outros são esses caras grandes, então é muito fácil acreditar neles, hein? Que eu sou um João, ninguém. Não, a gente é todos iguais. Contudo, não me considerem nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Que ensina essas coisas erradas, hein? Posso não ter a técnica de um grande orador. Quando a gente falava que hoje estão dando cursos de liderança, de oratória, para convencer, não pela palavra, mas pela oratória, pela técnica, olha a sutilidade que ele falava antes. Isso que é a sutilidade, né? Tem oratória muito boa, tem um jeito de liderar, gestos amplos, sei lá como. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. O que é importante é receber o conhecimento. Não é que eu esteja melhor, mas a gente saber o que a gente está falando. Por quê? Porque a gente sabe que o Espírito Santo está nos dirigindo, nos iluminando, e não no nosso coração. Não é? Não me falta conhecimento.
do alto, hein? Deixamos isso bem claro a vocês, porque ele fala em nome de Timóteo, talvez, né? Outros apóstolos, hein? Timóteo não, nesse caso acho que era mais o apóstolo, tinha vários, hein? A vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Ele está perguntando. Não é que estou me perguntando isso, mas é uma realidade. Puxa, será que a gente devia então pedir alguma coisa em troca? Falar assim, ou vocês vão ganhar um carro na garagem, se vocês vêm aqui. Vocês vão ter coisa em troca. Vocês vão ter uma vida sem problema da agora para em diante. Se convertam. Não é isso a boa nova, a evangelho que está anunciando. Então ele está falando, será que eu fiz mal? Quando me humilhei, ao contrário dos outros que estão prometendo cheio de coisa, eu falei, não prometo nada, não. Não vou prometer nada, não. Desculpa, eu sou um João ninguém nesse sentido. Não posso te prometer coisas que eu não tenho nada para te dar, sou Deus. Então, será que eu fiz mal quando me humilhei e os honrei, anunciando-lhes as boas novas, o Evangelho de Deus, sem esperar nada em troca, para servir vocês, para servir sem lhes ser pesado. Tomei as contribuições de outras igrejas. Bom, no caso aqui porque já tinha outras. Mas a gente que eram mais pobres que vocês. Não estou falando isso em nenhum sentido, mas vocês ajudaram muito em todas as coisas já. Em pouco tempo, no batismo, aqui na obra. Vocês ajudam na obra de Deus. Isso que é importante. Vocês não têm que ajudar a mim. É isso que ele fala. Para servir você, então. A gente está aqui para servir vocês. Sem lhe ser pesado. Quer dizer o quê? Que a gente não precisa receber de vocês. Não é? Tomei contribuição de outras igrejas, que eram mais pobres ainda que vocês. Então, mesmo se eram mais pobres, eu nunca pedi nada a vocês. Não, é nesse sentido. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês. E nunca o serei. É isso que tem que ficar bem claro. Nunca eu ou a igreja vai ser visto como um peso nas suas vidas. Não pode ser. E nunca o será. O que eu falei, o interessante seria que vocês pudessem, se possível, assistir um vídeo que eu tinha feito por um irmão, hein, sobre o dinheiro. Nesse vídeo, eu estou explicando muito bem que sempre terá alguém, quando a gente tem fé, quando a gente é do Senhor, que o Senhor nos garante o quê? Quando ele fala que o Senhor, que a gente tem que procurar o reino de Deus, ele fala de procurar o reino de Deus, por quê? Porque Deus sabe do que a gente precisa. Se Deus ele dá comida aos passarinhos, no inverno, quando está cheio de neve, obviamente que a gente tem muito mais valor que uma rola, hein? É que a gente tem mais valor que o passarinho. Então ele vai dar mais valor para a gente e nada vai faltar. Então, quando ele fala o que não vai faltar, é comida, roupas, é bebida. É bebida, comida e roupas. Não é casa, gasolina, sei lá o que, não é nada disso. O que não nos vai faltar nunca é a comida para os passarinhos, a bebida e as roupas, para a gente não andar nu. As roupas têm a conotação também da nudez, de não ser encontrado nu frente a Deus, quer dizer, com o Espírito Santo. Então, isso nunca vai nos faltar. É nesse sentido aqui que eu estou lendo esse texto, que a gente não precisa de nada, a gente precisa de Deus, certo? Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Caia ou a Saia, que é uma região da Grécia, no sul da Grécia,
jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não os amo. Ele está perguntando, por quê? Então, eu jamais me impedirá de me orgulhar disso. Porque eu não os amo. Deus sabe quanto os amo. Isso aqui é verdade. Eu dedico a minha vida para quem vai querer seguir o Senhor. E não a mim, não a nós. Mas realmente os amo como irmãos, de verdade. Não tem diferença. Deus sabe quanto os amo. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Ó, como Deus é maravilhoso. Está escrito que com isso eu frustrarei quem queria se igualar a nós na justiça, na verdade, é tudo. Essa justiça e verdade que eles não têm, que os frustrará, que mostrará pelos nossos atos, pela justiça e verdade, como a gente, com esse amor que a gente tem entre a gente, que eles estão errados. Eu não estou falando de ninguém em particular, obviamente, que a gente não. Ninguém é salvo através de nós, hein? Como eu sempre falo, não é plaga de igreja. Tem milhões de cristãos que são melhores que a gente, ou melhor que eu, que tem Deus tanto igual a mim, que talvez ajam muito melhor, certamente. Agora, certamente esses que estão errados, eles vão se ver errados através do nosso trabalho aqui. Que nosso trabalho é um trabalho justo. Isso aqui eu tenho a certeza. Quando alguém vai vir aqui, eles vão reconhecer o próprio erro. Porque nós somos um modelo para eles. Nós somos não como nós, mas como cristãos, como tendo Deus em nós. E nós seremos sempre esse modelo. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho igual ao nosso. Ele chama de indivíduos. Esses indivíduos são falsos apóstolos. Como é forte o que ele está falando, Paulo aqui. Ele fala que eles são falsos apóstolos. Porque eles não fazem com pureza no coração. Falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo. Eu não me surpreendo, a gente não tem que se surpreender. É por isso que eu não ligo, eu verdadeiramente não ligo. O nosso crescimento, ele vai à medida que Deus vai falar no coração das pessoas. Eu não quero saber de outra coisa que a luz de Deus. Disfarçado de apóstolo, mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se desfaz de anjo de luz. Não é? Se até mesmo Satanás se desfaz de anjo de luz, como que a gente vai se surpreender se alguém aqui do mundo prega a palavra querendo pela ganância? Não é? Portanto, não é de admirar que seus servos também fingem ser servos da justiça e servos de quem? De Satanás, hein? Portanto, não é de admirar que os servos de Satanás fingem ser servos da justiça. A justiça é a palavra, hein? Sempre, quando se fala de justiça, é a palavra. Então, eles se fingem. A maioria das pessoas, a Miriam estava falando hoje de manhã, para Elias e para mim, como você falou? Que tem muita gente para colheita, mas que tem poucos ceifadores. Que a colheita é muito grande, mas que tem pouca gente para colher. Isso tem que entender muito bem, que a gente estava conversando a respeito disso. Tem que entender, não é que tem muitos cristãos, é que tem pouca gente para colher, todos esses cristãos. É o contrário. Quando ele fala que a colheita é grande,
Porque é muita gente para evangelizar, mas é pouco cristãos para colher, para evangelizar. Entendeu? Então a colheita vai ser bem pequena no final. É por isso que ele fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. É por isso que ele fala, a porta é larga, mas estreita é a porta certa. Então tem muita gente para entrar pela porta, mas ela é estreita, não vai caber. Porque eles não têm Deus no coração. É como eles não vão ser ceifados por Deus. Porque os ceifadores, eles vão escolher o trigo do joio. Eu vou ceifar só o trigo. O trigo vai ser pouco dentro dessa enorme colheita. Entendeu? Então a gente tem que ser muito... Não por se deixar enganar pelas aparências. As aparências são enganosas, hein? Mas, como ele fala aqui, até mesmo Satanás se disfarça senhor de luz. Portanto, não é de se admirar que seus servos também fingem ser servos de Deus, da justiça. No fim, receberão o castigo que as suas obras merecem. É aqui que eu vou parar. Então, o castigo lhes espera. Né? A gente está falando agora mesmo, hein? Que Deus é justo. Que Deus é justo. É que tem que tomar muito cuidado. Não porque Deus não é amor, mas porque Ele é justo. Então, o que Ele está pregando vai ter um julgamento. Um julgamento já, não é que ele vai acontecer, ele acontece. Só que a gente vai lá já para ser julgado ou não. Quem vai para ser julgado já era. Porque o julgamento já está aqui. Só que vão passar, frente ao julgamento, ao juízo final, os que não são eleitos. Eles vão receber a sentença. Eles vão só para receber a sentença. Não vai ter mais, peraí, você vai desse lado, você não. A gente já está do lado certo, não. Porque está escrito, nós, a igreja do Senhor, julgaremos os ímpios. Então nós já estamos, está sempre escrito, nós já estamos fazendo parte do reino. Nós somos a igreja. Hein? O que a gente viu hoje de manhã, o Espírito Santo vive em nós. E nós, em um piscar de olho, vamos ressuscitar ou ser arrebatado em um piscar de olhos para julgar o resto do mundo. Todos vão ser ressuscitados, mas a igreja vai ser levada junto com Cristo, que é a cabeça, e julgarão. Então, não tem essa coisa, depois eu vejo, no julgamento eu vou estar com argumentação lá. Não vem com meus argumentos. Eu vou argumentar lá na frente de Deus. Não vai argumentar mais nada, não. Não vai ser só para receber a tua sentença. Você foi assim, vai para lá. Você fez isso, vai para lá. Não vai ter de argumentar mais nada, não. Não vai ter. O advogado é nosso, é Cristo, está escrito. Ele que vai advogando agora, em vida nossa, perante a Deus. Uma vez que a gente morreu, já era. Não pode orar para mortos, não. Então é isso que eu queria passar hoje. É um pouquinho diferente, mas é realmente um temor que às vezes eu tenho, apesar da minha fé toda, mas é bem verdadeiro o que está escrito aqui. A gente conversa muito disso, para quem não estou convivendo direto, que às vezes fica até difícil, assim, em certo sentido, né? Porque tem que lutar, é uma luta diária, de ver, não, mas, puxa, não teria que mudar umas coisas, entendeu? Mudar começar a falar, Deus é assim, assado, para atrair. Não, a evangelização ela tem que ser real. Isso é o Espírito Santo que faz, não a gente. Está escrito que o Espírito Santo que convence. Quem quer ser convencido pelo Espírito Santo se deixa convencer. Quem não quer, não se deixa. É isso que a gente pode reparar muito, né? Vem muita gente que depois até falou da própria boca, hein? Confessa, não, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Eu
A gente não, né, amor? Porque a gente já tentou, ir pra igreja, né? Essas coisas, mas nunca deu certo. E a gente aqui se encontrou, né? Assim, de verdade, assim, é uma coisa verdadeira. E eu não ligo também pra muitas pessoas, não, tanto que eu nunca chamei nem minha mãe, nem ninguém, porque eu acho que é uma coisa que você tem que querer. A gente vem pra cá porque a gente quer. A gente tá buscando, entendeu? Exatamente. E aí se você chama, não que seja errado a pessoa chamar, porque, né? Não, tem que chamar, tem que anunciar. Sim, é. Não tem que obrigar. Sim. É por isso que não tem que prometer coisas que não existem. Sim. Isso mesmo, só isso. Mas é verdade. A gente tem que chamar no sentido, vai lá que você vai receber a paz de Jesus. A gente só pode anunciar a paz e a salvação. É isso que eu falo pra todo Porque mundo. não há outra É que coisa. eu falo pra todo mundo. Não há outra coisa a anunciar. Sim, mas sabe quando você sente que não é isso que as pessoas querem? Não é isso. Entendeu? Então, É, pra porque- que você vai falar se não é isso que elas querem? Eles querem coisas Isso que é desse festa mundo. já. A festa é para depois. Agora- Igual a Milena falou, eu também não ligo que aqui um exemplo lá que a gente viu foi as galinhas, né? Não, a gente vive. A gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade, tem que estar de coração, tem que. Nossa, Não, a gente vive todo dia milagres. Um milagre a gente está podendo, eu acho, ficar nessa pureza que ele está falando. Nesse amor real. Sim. E não fingido. Os outros fingem e falam, estou fingindo. Você vai querer fingir também? Não é assim. Tem que ser real, porque lá todos que fingem, eles. O que está escrito lá? No fim receberão o castigo que as suas obras merecem. As obras. Fingiu, fez obras erradas, fez obras que não são de verdade, então vamos ser castigados para isso. Então, eu te agradeço, Senhor, pela tua obra, porque em primeiro lugar é a tua obra e não a nossa. Mas a gente quer, de verdade, Senhor, ser sempre justo, o mais justo possível, seguindo a tua palavra, que a tua palavra é a tua justiça. E, Senhor, a gente não quer se afastar nem de um passo, nem de um triz, nem à direita, nem à esquerda. A gente quer ficar na tua palavra, não por ser legalistas, porque nós não somos